Feliz sábado, uma alegria estar aqui mais uma vez nesta igreja, uma igreja de amigos, de irmãos. Essa é, acho que a terceira vez que eu tenho a oportunidade de partilhar a palavra de Deus com vocês, e eu gostaria de louvar a Deus por esse privilégio. Antes de nós começarmos com a mensagem, eu queria aqui aproveitar e fazer uma propaganda. Nós, ali na igreja do IACS, mas é um projeto que não é nem da igreja do IACS, é um projeto de cunho geral, né? Nós temos trabalhado ali com o Ministério do Homem. E nas duas vezes em que eu estive aqui na igreja, nós tivemos a oportunidade de nos reunir aí com alguns homens aqui da igreja, e foi uma bênção. E nós temos ali um projeto chamado Jornada do Valente. E esse é um projeto especial que nós já temos ali há mais de 2 anos. E nós temos ali nos reunido todos os sábados, às 5:30 da manhã. Então, hoje, 5:30 da manhã, nós estávamos ali com aproximadamente 40 homens. E nós nos reunimos com 2 propósitos. Estudar a palavra de Deus e entender como podemos nos tornar verdadeiramente sacerdotes em nossos lares. E o outro propósito é apresentar os nossos filhos e os nossos cônjuges ao Senhor. E eu quero estender esse convite aqui para esta igreja, para os homens desta igreja. Todos são convidados. Para participar é muito simples. Você pode... Não está ligado aqui agora. Você pode anotar o meu número aí e qualquer coisa, o irmão Cleci tem o meu contato também, o Adilson. E você pode mandar uma mensagem para mim, eu vou incluir você no nosso grupo e você vai poder participar. Todos os sábados nós temos ali uma mensagem especial. No sábado que vem agora, nós teremos o pastor Erlon Gomide. Pastor, ele hoje mora nos Estados Unidos, trabalha na Andrews, e ele estará conosco ali ministrando. E no próximo sábado nós teremos o pastor Josanã Alves, da divisão sul-americana, falando conosco ali também. Então eu quero estender esse convite a todos os homens desta igreja. E ali eu coloquei ali o meu canal do YouTube, e ali todas as mensagens que nós já tivemos nesse encontro de homens, elas estão gravadas e elas estão disponíveis ali no YouTube para aqueles que quiserem assistir as mensagens que já foram ali ministradas. Fique à vontade para assistir e ser abençoado também. Antes de nós iniciarmos mais uma vez a mensagem, eu quero mais uma vez convidar você a fechar os seus olhos. Eu vou me ajoelhar aqui na frente, peço que você, em reverência, feche seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós estamos nesse momento na Tua casa. E que privilégio, Senhor. Que privilégio poder estar aqui. Nós sabemos que em nosso meio há anjos poderosos. O Espírito Santo está aqui, nesse lugar, trabalhando em nossos corações. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está atento para ouvir as vozes do Teu povo. Nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. E de uma maneira muito especial e humilde, eu quero pedir que o Senhor me use como um instrumento, mesmo sendo falho e pecador. Que a palavra, que a mensagem possa atender às necessidades do Teu povo. Fale conosco, Senhor. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que confesso para vocês que eu particularmente, como adventista,
ouvi pouquíssimas vezes na nossa igreja. Quem está há mais tempo nessa igreja talvez ouviu um ou dois sermões, talvez não mais do que isso. Os mais novos talvez nunca tenham ouvido tal mensagem vinda do púlpito da igreja. Mas já trabalhando com homens há tanto tempo e ministrando a homens, eu tenho percebido que essa é uma necessidade urgente. E nós não podemos mais deixar de falar algumas coisas. Algumas coisas precisam ser ditas, precisam ser estudadas. E nós não podemos mais nos omitir. Por isso, queridos, nessa manhã, a mensagem não é daquele tipo de mensagem que você ouve e sai leve, sai tranquilo. É uma mensagem que talvez vai incomodar algumas pessoas, vai mexer com algumas pessoas. Mas eu peço que você esteja em espírito de oração e que o Espírito Santo possa, de uma forma poderosa, falar ao seu coração aquilo que nós temos para ouvir nessa manhã. Pecado secreto. Há alguns pecados que são facilmente percebidos. Há alguns vícios que facilmente são percebidos e são difíceis de serem escondidos. Mas há outros pecados, outros vícios, em que é possível você esconder das pessoas. É possível. E eu quero falar sobre um pecado que tem trazido muitos transtornos para a igreja. Muitos transtornos. O primeiro texto está lá em Mateus capítulo 5, verso 8. E esse texto, ele faz parte do Sermão da Montanha. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você puder, mesmo que o texto esteja ali projetado. É importante você ler aí na sua Bíblia. Mateus no capítulo 5, versículo 8. Jesus no Sermão da Montanha. E esse é um sermão emblemático de Cristo, porque esse talvez seja o maior dos sermões de Jesus. E nesse sermão, Jesus agora ele amplia a visão sobre o entendimento da lei. Ele amplia a visão que muitas vezes era obscura para o povo da época. E ele começa falando sobre as bem-aventuranças, e ali no meio das bem-aventuranças, há uma bem-aventurança que ele diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Isso quer dizer que a condição para que eu e você possamos estar diante do nosso Deus, a condição para estarmos diante do Senhor, é termos um coração puro, pureza de coração. Ali no Sermão da Montanha, ele ainda vai dizer, ampliando a visão, por exemplo, do adultério, ele diz: ouvistes o dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Os antigos acreditavam que o adultério era a consumação do ato de adultério. E Cristo, ampliando essa visão, agora ele diz: não, o ato do adultério começa onde? Nos olhos, com o coração.
E assim ele vai ampliando, e ele diz ali, por exemplo, se você tem o cuidado de praticar boas obras, obras de justiça diante dos outros, cuide para não fazer essas obras apenas para ser visto pelas pessoas. Se fizer isso, você não terá nenhuma recompensa do Pai Celestial. Você percebe que ali no Sermão da Montanha, Jesus está trabalhando com aquilo que está por trás das nossas ações. As intenções são avaliadas por Deus. Deus avalia intenções por trás das nossas ações. Deus é capaz de olhar para um ser humano e esquadrilhar todo o seu coração. Ele é capaz de olhar para você e enxergar cada milímetro do seu corpo, cada centímetro, cada um dos pensamentos que estão aí passando na sua cabeça. Ele sabe de cada uma das suas ações, sejam elas boas ou más, porque Ele sabe de tudo. Então, quando nós falamos, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre pureza, quando nós falamos sobre pureza, nós precisamos entender que não é possível, não há como coadunar pureza, impureza com o Senhor. Ou somos puros e temos acesso a Deus, ou a nossa impureza nos afasta do Senhor. Nos afasta de Deus. E Paulo, antes de Paulo, um profeta na Bíblia, Isaías era um jovem profeta, e um certo dia ele foi ao templo para adorar a Deus, para orar, e ele estava vivendo no meio de um povo impuro. A nação de Israel, se você olhar, por exemplo, o capítulo 1 de Isaías, você vai ver ali Deus falando a Isaías: olha, esse povo está doente dos pés à cabeça, perdidos, completamente perdidos, afastados de mim, não me conhecem. E Isaías, na sua angústia, agora vai ao templo para orar, clamar a Deus. Ali, no meio da sua oração, ele tem uma visão. E a visão que Isaías tem é a visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. E ao olhar a santidade de Deus, ao olhar a grandeza de Deus, ao olhar a sua glória, diz o relato que Isaías exclamou: ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem impuro. Sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, enquanto não entendermos quem é Deus, enquanto não compreendermos a santidade de Deus, enquanto não tivermos uma visão correta de quem é Deus, nós viveremos nesse mundo sem termos uma visão correta de quem nós somos. Isaías, ao olhar a santidade de Deus, ao comparar a santidade de Deus com a sua própria pessoa, ele se viu completamente perdido. E ele temeu pela sua vida. Queridos, pessoas impuras deveriam temer pela sua vida. Nós, como seres humanos impuros diante de Deus, deveríamos temer pela nossa vida. É interessante notar
sei que se eu vou pegar, posso pegar o outro microfone aqui? Não, mas... Obrigado. Vocês são demais. Uma coisa que me chama a atenção na visão de Isaías é o fato de que, ao olhar a santidade de Deus, ele não olhou apenas o trono. A visão diz que anjos poderosos estão diante do trono de Deus. Estão diante do trono de Deus. Esses anjos são seres perfeitos, que nunca pecaram, puros. E esses seres perfeitos, puros, diante de Deus, diz o relato, que eles tampam o seu rosto. Eles não têm coragem de olhar para Deus. E me assusta olhar para essa visão e perceber quantas vezes nós nos colocamos com uma certa prepotência, arrogância, e nos colocamos diante de um Deus que é totalmente poderoso, totalmente santo, imaculado. E nós entramos diante desse Deus com ousadia, porém muitas vezes com prepotência, com arrogância, sem o menor senso da santidade de quem é Deus. Queridos, hoje eu não vou falar sobre reverência, mas eu queria dizer algo para vocês. A plateia deste culto é uma só, é Deus. Eu e você, e o grupo que está aqui, e todos nós que estamos aqui participando deste culto de adoração, nós estamos aqui com um propósito, um único propósito: adorar, glorificar, exaltar o nome de Deus. Nós não estamos aqui para sermos servidos, não estamos aqui para sermos mimados, não estamos aqui para sermos entretidos. O único objetivo de estarmos aqui é adorarmos, exaltarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus. Mas como estar diante de um Deus tão santo, tão puro? Como eu, miserável pecador, posso estar diante desse Deus? O próprio texto ali de Isaías diz que, depois ele proferir essas palavras, vem o anjo do Senhor, e esse anjo vem com uma tenaz, e ele encosta nos seus lábios, e ele agora purifica os lábios de Isaías, e agora Isaías está pronto para estar diante desse Deus que é santo, que é poderoso. Queridos, você tem buscado pureza de coração para estar aqui, diante de Deus? Quando você entra pelos átrios desta igreja, qual é o seu sentimento? É o sentimento de estar entrando em um clube? Um encontro de amigos? Sabe, eu fico pensando se nós precisaríamos ter sermões. Talvez a própria santidade de Deus, o fato de estarmos na presença dEle, já deveria preencher o nosso coração, preencher a nossa alma. Mas nós estamos tão mal acostumados em estarmos diante desse Deus que é santo, que é poderoso e que é misericordioso, que nós muitas vezes entramos diante de Deus impuros, sujos, imaculados.
Isaías entendeu isso. Paulo, em várias cartas, e uma delas é a carta de Tito, escrevendo a Tito no capítulo 1, versos 15 e 16, ele escreve o seguinte: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os ímpios e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Queridos, os impuros, há muitos impuros que afirmam conhecer a Deus, dizem-se serem conhecedores de Deus, mas o texto diz: os seus atos negam esse conhecimento. E agora Paulo usa uma palavra dura: são detestáveis, desobedientes, desqualificados. Queridos irmãos, os impuros são desqualificados. Mais um texto, agora aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 7, Paulo diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus. Abstenham-se do quê? Da imoralidade sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo, o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus te chamou para ser santo, para a santidade. E veja, Paulo está escrevendo, ele escreveu a Tito, agora ele está escrevendo à igreja de Tessalônica. E essa igreja estava sofrendo com problemas de imoralidade de cunho sexual. Esse era um problema recorrente na vida, nas igrejas por onde Paulo trabalhava. Será que hoje mudou? Será que hoje é diferente? Será que hoje não é até pior do que nos tempos de Paulo? Eu não sei. Olha, agora escrevendo aos Efésios: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você percebe que Paulo faz uma distinção clara entre quem é santo e quem não é. Aquele que é santo, diz o texto, ele não faz nem menção de impureza ou imoralidade sexual. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Impuros, imorais, não têm lugar no reino de Deus. Sabe,
Eu fico assustado de ver muitas vezes pessoas da igreja que têm tranquilidade de mandar algumas coisas, irmãos nossos da fé, que têm tranquilidade de mandar algumas coisas no nosso celular, sem nenhum constrangimento. Como é que pode algumas pessoas terem a tranquilidade de mandar para você mensagens obscenas, gracejos imorais, piadas de cunho sexual? E muitos dão risada, acham graça. Ah, não tem nada a ver. Querido, você foi chamado para ser santo. Você não foi chamado para impureza. Você não foi chamado para ser como os do mundo. Nós somos chamados para sermos santos diante de Deus. Mas algumas pessoas estão tão acostumadas com o lixo do mundo, que elas se sentem, inclusive, na liberdade de falar, de reverberar coisas que somente aqueles que são do mundo, que não conhecem a Deus, dizem. E Paulo já está aqui nos tempos dele, Paulo já está dizendo, olha, tomem cuidado com isso. Não haja obscenidade. Se Paulo, já nos tempos dele, tinha esse problema, será que nós hoje não temos o mesmo problema? Será que nós hoje não estamos enfrentando os mesmos problemas? Mais um texto. Efésios capítulo 4, ainda no livro de Efésios. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Olha como Paulo era um pastor que ele não tinha medo e ele tinha a consciência clara do dever. E eu sei que estou falando aqui para líderes, para anciãos, líderes, anciãos desta igreja. Não tenham medo de falar, porque se vocês não falarem, vocês serão cobrados. O sangue de muitos poderá recair sobre vocês, se vocês não falarem o que deve ser dito. Paulo diz, eu insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está fazendo uma distinção clara daqueles que são de Cristo e daqueles que são do mundo. Há uma distinção clara. Mas parece que esta igreja, ou estas igrejas com as quais Paulo trabalhava, haviam muitos que tinham esse problema. E nós, nos dias de hoje, não temos vivido os mesmos problemas? Será que essa, que era uma mensagem cotidiana de Paulo, não deveria ser também uma mensagem cotidiana em nossas igrejas? Para cada um de nós? Não tenho dúvidas disso. Isaías temeu pela sua vida. Sabe o que me espanta? Há
há muitos que não têm medo da morte. Há muitos que estão vivendo na impureza sexual. Impureza de todas as formas. E tem não apenas a ousadia de subir para pregar, subir para cantar, mas tem a ousadia de se ajoelhar, de falar, de criticar, inclusive de criticar a igreja, de dizer como a igreja tem que ser, como a igreja deve se portar. Queridos, nós precisamos temer. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós entramos diante da presença de Deus. Você está entrando diante de um Deus que é santo. É santo. Isaías temeu pela sua morte. Paulo, ao ver a condição das suas igrejas, ao ver a imoralidade sexual, ele não pensou duas vezes antes de pregar, exortar. E eu nem vou abrir aqui textos ou falar sobre a igreja de Corinto. Mas se você estudar a igreja de Corinto, por exemplo, você vai ver que Paulo teve muitos problemas com essa questão. Mas sabe o que está acontecendo? Nós, como igreja, estamos fechando os nossos olhos para esses assuntos. Nós fingimos que isso não existe. Fingimos que esse é um problema do mundo e não nosso. Eu tenho trabalhado com homens. E muitas mulheres têm me procurado. E essas mulheres me procuram para dizer: Atilibre, ajude o meu marido, por favor. Ele está envolvido com pornografia. Ajude o meu filho, ele está envolvido com pornografia. E nós temos conversado e falado e aconselhado e tentado ajudar de muitas formas. Mas parece que, por ser um pecado tão secreto e difícil de ser abandonado, muitos homens e mulheres preferem permanecer na escuridão. E eu gostaria de dizer para você nessa manhã, que veio a esta igreja, mas que está passando por esse problema, em nome de Jesus, saia da escuridão. Saia da escuridão enquanto é tempo. Alguns dados da indústria pornográfica, para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui. 37% do conteúdo da web é pornográfico. 37% do conteúdo da web é pornográfico. Esse mercado movimenta aproximadamente 100 bilhões de reais por ano. São 10 mil reais por segundo. É a segunda maior fonte de renda do crime organizado. A pornografia está diretamente ligada com o crime organizado. Você consegue entender o que é isso? 94% dos vídeos que aparecem ali estão relacionados com mulheres. 90% dessas mulheres que aparecem em vídeos pornográficos foram abusadas na infância. Nós estamos falando de mais de 1.400.000 escravas sexuais. Gente, aquela mulher que está ali naquele vídeo, provavelmente é uma escrava sexual.
E esses dias, ouvindo um pastor, num podcast, ele falou uma frase que me impactou. E ele falou assim: eu consumi pornografia por muitos anos. Muitos anos. Até que um dia, o Espírito Santo, falando ao meu coração, disse: e se fosse a sua filha? E se fosse a sua filha? E o Espírito Santo voltou a dizer para ele: pois aquela mulher que você está fazendo como uma escrava, ela é a minha filha. Ela é a minha filha. Você está entendendo do que eu estou falando? Que Deus tem filhas, suas filhas, como escravas que estão ali para alimentar a imoralidade, a impureza de homens e mulheres que estão dentro da igreja. Dá para acreditar num negócio desse? E muitos desses estão aqui dentro hoje. Queridos, eu sei que é uma mensagem dura, mas se nós não falarmos sobre esse assunto agora, nós vamos falar quando? Se nós não ajudarmos os nossos homens, mulheres, jovens e crianças, agora nós vamos ajudá-los quando? Quando a porta da graça se fechar? Quando não houver mais tempo? Nós já vimos ali, na verdade, esse dado, no outro dado diz que é 37% dos sites da internet são pornográficos. A cada segundo, 28.258 usuários estão vendo conteúdos pornográficos na internet, que ficou desconfigurado. 40 milhões de americanos visitam regularmente sites pornôs. 1 em cada 3 desses espectadores são mulheres. São mulheres. Mães. Jovens. Jovens que deveriam estar se preparando para a pureza do casamento. Queridos, 70% dos homens de 18 a 24 anos visitam sites pornôs em um mês comum. Será que essa realidade não te assusta? A gente olha para algumas coisas e nós fingimos pensar que essas coisas não estão em nosso meio, mas eu gostaria de, infelizmente, dizer a você, se isso já estava nos tempos de Paulo, você acha que não está nos dias de hoje? Você acha que nós, como igreja, não estamos enfrentando esse problema? Você que consome, você sabe que isso é um problema. Nós estamos falando de 70%. De cada 10 homens, 7 nessa faixa de idade consomem pornografia regularmente. Queridos, isso é uma epidemia. É uma verdadeira epidemia. Ah, gente, mas isso é muito duro. Não finja que isso não acontece aqui dentro. Não finja que isso não é com você. 68% dos homens que vão à igreja, são estatísticas, estão acessando pornografia regularmente. Regularmente. Dr. Jeffrey,
da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, falando ao Senado americano, diz o seguinte: é como se tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa. Você sabe o que é heroína? Heroína é uma droga. É uma droga extremamente viciante. E o relato diz, desse doutor, que é como se nós tivéssemos criado uma heroína 100 vezes mais poderosa, que pode ser utilizada na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos. Sou eu que estou dizendo isso, gente. São especialistas. Você já parou para pensar que dentro da sua casa pode haver alguém viciado e com um vício mais terrível do que de uma droga? Isso deveria ou não deveria nos assustar? Deveria nos fazer tremer. Orientação da criança, página 445, Ellen White diz: a masturbação destrói as boas resoluções, o esforço fervoroso e a força de vontade para formar um caráter religioso. Não dá. Não dá para ter um caráter religioso e manter vícios como o da masturbação. Ela continua dizendo: todos os que têm qualquer verdadeiro senso do que significa ser cristão sabem que os seguidores de Cristo estão na obrigação, como discípulos seus, de trazerem todas as suas paixões, forças físicas e faculdades mentais em perfeita subordinação à sua vontade. Os que são controlados por suas paixões não podem ser seguidores de Cristo. Não podem. E por que não pode, queridos? O que nós vimos ali no começo? Se você não for puro, você não pode ver a Deus. Eu não estou falando de ser perfeito. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou falando de ser puro de coração. Puro de coração. Os jovens, rapazes ou meninas não poderão ser cristãos até que cessem completamente a prática deste infernal vício destruidor do corpo e da alma. Não pode ser cristão. Será que esse não é um assunto que nós deveríamos estar abordando nas nossas classes de jovens, nos nossos púlpitos, nos nossos encontros? Qual é o medo de falar sobre isso? Qual é o receio de falarmos sobre esses assuntos? Presta atenção nesse texto. Alguns que fazem alta profissão de fé. Gente, a gente não está falando de pervertidos do mundo. Nós estamos falando de homens e mulheres, que diz o texto, fazem alta profissão de fé. Não compreendem o pecado da masturbação e seus seguros resultados. E sabe que tem gente aí fora, e se você for pesquisar no meio dos terapeutas, dos psicólogos, dos sexólogos, dos especialistas, eles vão dizer que a masturbação é algo normal, é algo comum, é até benéfico. Vai nessa. Vai seguir o conselho de homens não santificados. Nós temos revelação, queridos. A serva do Senhor, há mais de 150 anos, ela já falava sobre esse pecado. E ela dizia com clareza, masturbação é pecado. É pecado. Porque o sexo foi feito por Deus para ser
apreciado dentro do matrimônio, entre um homem e uma mulher, não na escuridão, não sozinho. Eles não avaliam o excesso, a excessiva malignidade desse degradante pecado que lhes enerva o organismo e destrói a energia nervosa do cérebro. Os princípios morais são demasiadamente fracos quando em luta com um hábito arraigado. Solenes mensagens vindas do céu, presta atenção, não podem impressionar a mente. Não podem impressionar fortemente o coração não fortalecido contra a condescendência desse degradante vício. Aqueles que são viciados em pornografia não conseguem ouvir a Deus, não conseguem ver a Deus, são incapazes de entender a palavra de Deus. Ela finaliza dizendo, olha onde isso vai chegar. Em atenção a isto, como é importante que pastores e povo que professam piedade se apresentem como? Limpos, imaculados, quanto a esse vício degradante da alma. Queridos, Ellen White não está falando só para meninos ingênuos. Ela não está falando para homens que estão lá no mundo, perdidos nos seus pecados. Ela não está falando para homens que não conhecem a Deus. Ellen White está falando para homens que professam a fé. Inclusive para pastores que sobem no púlpito para abrir a palavra de Deus e ser um instrumento falando de Deus a outras pessoas. Queridos, presta atenção nessa frase aqui. Esse pastor Anderson Silva, não sei se você já ouviu falar, ele é um pastor evangélico. E como eu trabalho muito com homens, esse é um pastor que fala muito para homens. E ele fala uma frase que me choca. Pais, homens, mulheres, presta muita atenção nessa frase. Quando homens e mulheres consomem pornografia, dão aos demônios autoridade para caçar os seus filhos. Você está entendendo, homem? Vocês estão entendendo a seriedade dessa questão? Quando um homem casado, consome pornografia, ele está liberando demônios para caçarem seus filhos. Você consegue olhar por essa perspectiva? Você consegue olhar para esse tema por essa perspectiva? Queridos, se isso não nos fazer parar, o que mais vai fazer? Se isso não nos fazer abandonar esse pecado secreto, o que mais vai fazer? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Marcos 3:27. Ninguém pode entrar na casa do valente. Homens, presta atenção nesse texto. Esse texto aqui é para você. É para sua casa. Ninguém pode entrar na sua casa, homem valente. Ninguém pode entrar lá. Ele só vai entrar lá se ele fizer algo antes. O que o assaltante tem que fazer ali? Amarrar.
E Satanás tem conseguido amarrar muitos homens. Muitos homens. Nesse degradante vício, nesse degradante pecado. E amarrando esse homem, ele entra na casa e ele destrói a família, ele destrói os filhos, ele caça os filhos. Até quando nós vamos permitir que o diabo tenha acesso às nossas casas? Ei, homem, até quando você vai permitir que o diabo entre na sua casa sem lutar? O diabo tem entrado em muitas casas e ele já não precisa nem lutar. Porque esse homem está dormindo, esse homem está acomodado, esse homem está tão preocupado com o seu trabalho, está tão preocupado em ser o provedor, que ele não é capaz de enxergar a sua negligência paterna. Ele não é capaz de estudar a palavra de Deus com seus filhos, de orar com seus filhos, de fazer um culto familiar de 5 minutos. Mas ele é o provedor. Não falta nada em casa. Tem tudo aqui. Presta atenção no que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que se você não cuidar da sua casa, o diabo entra e ele destrói a sua casa, destrói a sua família. E ele entra por essas brechas. São essas brechas que nós vamos abrindo. Estou finalizando. Alguns passos para você vencer a pornografia. E desde já eu quero aqui me colocar à disposição desses homens, dessas mulheres, de quem quer que seja, que queira conversar sobre esse assunto. O meu contato já ficou ali. O primeiro passo é: caia de joelhos, confesse, peça ajuda. Peça ajuda ao Senhor para abandonar esse pecado. Crie a consciência de que você é um viciado. Se você não consegue abandonar, gente, não tem outra palavra, é vício. E vício precisa ser tratado. E eu quero dizer para você, você pode procurar um psicólogo, eu coloquei ali, peça ajuda, não tenha vergonha, fale com seus pais, fale com um pastor, fale com um amigo espiritual de confiança, um terapeuta, busque ajuda. Fuja de todos os gatilhos que o levam ao pecado. Saia das redes sociais, não perca mais tempo com esse lixo. A gente sabe que ali está no Instagram, está no Facebook, você está ali olhando, daqui a pouco aparece. Não tem jeito, queridos. Essas redes estão a serviço do inimigo de Deus. Você pode usar para evangelizar, tudo bem. Mas se aquilo te leva a pecar, se afaste, abandone. Evite a todo custo ficar sozinho com instrumentos que o levam a pecar, como celular, computador, televisão. Meus amigos, se você sabe que o teu filho está com problema, tira. Ainda existem celulares que dá para fazer só ligação. Sabia? Se o problema é falar, ainda existem celulares que ligam. Não precisa ser um smartphone. Ah, mas imagina que eu vou tirar o celular do reizinho, da reizinha. Não dá, não pode. Você prefere ver o seu filho perdido? Você prefere ver o seu filho se afastando de Deus? Vai deixar sem fazer nada? Como eu disse, converse com um amigo. Peça ajuda. E se cair, volte, recomece, persista, insista, não desista. Um último recado para a igreja.
Igreja, preguem, falem, estudem sobre o assunto. Estudem à luz da Bíblia e do espírito de profecia. Não se omitam. Igreja, não se omita. Fale sobre isso. Líder de jovens, fale sobre isso. Anciãos, falem sobre isso. Ministério da Mulher, falem sobre isso. Um último recado para os pais. A igreja pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo, programas, chamar médico, pode chamar terapeuta, pode chamar o que for. É quase impossível neutralizar os efeitos da negligência paterna. Não dá. Simplesmente não dá. Então, por onde tem que começar esse projeto aqui? Para derrotarmos o inimigo de Deus. Aonde? É na minha casa. É no seu lar. É na sua casa. E unidos como igreja, precisamos abraçar-nos. Precisamos ajudar uns aos outros. Nos fortalecer nesse processo. Quem pode subir do monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem pode estar na presença de Deus? O salmista escreveu: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E o último texto: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que essa mensagem possa reverberar na sua família, entre os seus amigos. E que nós possamos buscar a pureza para sermos santos e estarmos diante de Deus. Nós vamos ouvir nesse momento um louvor especial. E eu vou finalizar com uma oração.
espera com amor, unido a Jesus, toda treva se esvai e Ele morar em ti vai. Vezes em conta esperado Ele tem, e agora esta espera também. Ao ver se lhe queres a porta franquear, oh, quanto almeja ele entrar, oh, quanto almeja ele entrar, oh, quanto almeja ele entrar. Amém. O Senhor quer entrar em nosso coração, mas Ele não pode entrar em um coração não rendido, um coração que não é submisso. E se nessa manhã eu preguei para alguém que está realmente enfrentando esse problema, eu quero dizer para você, o Espírito Santo ainda está aqui para te ajudar. Vamos nos colocar de joelhos, falar com o Senhor. Querido Pai, essa manhã a Tua palavra mais uma vez falou ao nosso coração, Senhor. É difícil para nós reconhecermos, mas hoje nós reconhecemos, Senhor, nós como Teu povo, muitos de nós temos vivido uma vida dupla. Colocamos a nossa roupa de sábado, vestimos a nossa máscara de santidade, viemos à igreja, cantamos, louvamos, pregamos, mas só o Senhor sabe a escuridão em que nós estamos. E em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, Pai. Perdoa o Teu povo. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a enfrentarmos esse mal. Nos ajude a impormos a Satanás uma derrota nesta área. Purifica os nossos lábios, Senhor, assim como o Senhor purificou o de Isaías. Entre em nosso coração, faça a faxina que deve ser feita. Nós cremos que o Espírito Santo tem todo o poder de transformar. Eu entrego esta igreja nas Tuas mãos, os seus líderes, os seus membros, essas famílias, Senhor, que todos possam estar imbuídos do mesmo Espírito, o Espírito de entrega. Nós nos colocamos em Tuas mãos, confiando nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, conjunto, pelos louvores, pela Tilibe, por essa importante mensagem, questão de vida ou morte. Ele estará à porta, se despedindo dos irmãos. E fica o convite para o próximo domingo,
ou amanhã, mais conhecido, o nosso louvor à noite, às 19h30.